Eu falei com Caleb. O espírito do Caleb me apareceu e conversamos. Pastor BM, por favor, me explique uma coisa. Tu falas com os mortos como? Não estou a entender. Eu sei uma coisa que na Bíblia está escrito. Não existe nenhuma relação entre os mortos e os vivos. E tu dizes que falas com o Caleb. Falas com ele como? Me explica ainda. Vem daqui, pastor, por favor. Depois do BM Samuel justificar o assunto sobre os custos do óbito do Caleb, ele alega que tivera falado com Caleb, assim como viste no primeiro vídeo. Mas esse assunto assolou e, olha, despertou realmente a rede social e possivelmente talvez estejas assustado em ouvir um comentário desse, de que um humano falou com um morto. O profeta BM Samuel alegou que ele tinha falado com Caleb, o cantor gospel morto pela população por motivo da injustiça. Ele já foi enterrado, mas BM Samuel alegou que tinha conversado com ele. E a pessoa que fez a pergunta, só para você saber, é um músico talentoso e é um músico que muitos de nós conhecemos, é popular. Mas até ele teve que raciocinar, pensar, não, isso não é normal. Mas como é que isso é possível? Por isso é que ele chega de fazer aquela pergunta. O nome dele é Mestre Dangui. Se já lhe conheces, tudo bem. Se não lhe conheces, olha, podes procurar algumas músicas dele, vais gostar. Sempre batem. Voltando no assunto, será que um homem pode falar com os mortos? Pode ver o espírito dos mortos? Felizmente esse vídeo traz a justificação. O próprio profeta, ele vem explicar como foi possível ele falar com o morto. Será que foi mesmo assim, conforme nós conversamos com pessoas? Como isso foi possível? Então assiste aqui com mais paciência, com mais atenção, assiste e veja realmente qual é a sua justificação. O vídeo é um pouco longo, mas veja detalhadamente onde ele quer se enquadrar e por que ele diz que ele poderia talvez conversar com essa pessoa. Antes disso, gostaria de incentivar-te que possa se inscrever, deixa o teu like e se tiveres uma dúvida, qualquer comentário, se esse vídeo tira tuas dúvidas, deixa nos comentários. Se aumenta tuas dúvidas, deixa nos comentários, porque assim nós saberemos realmente o que passou à sua mente e também nós estaremos mais motivados em trazer mais vídeos para vocês. Assim, poderás estar sempre alerta em cada situação. E até aqui, nós estamos no canal Arteu Notícias. Esteja bem-vindo. Eu gostaria de responder algo que está circulatório nas redes I sociais. would like to answer something that is flowing in the social network. Hoje, mais uma vez, eu recebi uns vídeos a partir da minha equipa, Today I received some videos through my team. dizendo-me, olha para este vídeo. They told me, see this video. E eu, ao olhar para o vídeo, And when I look at this video, estava lá um dos nossos queridos irmãos da pátria, one of our brothers, mais conhecido por nome artístico, Mestre Dangui, they call him Mestre Dangui. que todos nós na nação angolana conhecemos. That every person, we know him. Eu sei que muitos dizem, profeta não costuma responder, mas por que o profeta quer responder o Mestre They Dangui? say, prophet, don't answer this kind of people. Why you want to answer Mestre Dangui? Primeiramente, quando eu vi o vídeo, First of all, when I saw the video, há algo que chamou a minha atenção sobre o Mestre Dangui. there's something that caught my attention towards Mestre Dangui. Independentemente nas divisões dos nossos mundos, nós chamamos o Mestre Dangui como alguém que é mundano. Besides the division of our words, we called Mestre Dangui a worldly person. Ou vamos dizer, ele é um músico circular. Okay, we called him a secular musician. Mas diante da presença de Deus, somos todos filhos do Pai. Okay, but before the presence of God, we are all sons of the Father. Independentemente das nossas categorias diante da presença do Pai. It doesn't matter knowing our category before the presence of the Father. Então a primeira coisa, a análise que eu fiz foi, The first analysis that I did, ele fez esse vídeo dizendo o seguinte para mim: it did this video saying, profeta, boa tarde. he said, prophet, afternoon, Desculpa-me, sorry, com todo respeito, with all respect, tenho por si, I have for you, por favor, please. a Bíblia, tem um lugar na Bíblia que diz, There is a verse in the Bible that says, os mortos e os vivos não podem estar juntos. the dead people and the live people cannot be Ou, together. os mortos e os vivos não coabitam juntos. The dead and the living, they cannot mingle. Mas eu assisti um vídeo que o profeta estava a dizer que o profeta falou com Caleb. But I saw a video, prophet say you were speaking with Caleb. Profeta, por favor, me explique ainda bem isso, por favor, com todo o respeito que eu tenho. Prophet, please explain it with all respect I have for you. Primeira coisa que eu vi dentro do Mestre Dangui, The first thing I saw in Mestre Dangui, alguém que independentemente da música que ele faz, mas eu notei temor de Deus dentro do Mestre Dangui. beside the music he sings, I have seen a fear of God within him. Se fosse outros malucos, já deveria faltar respeito, mas ele, em primeiro lugar, reconhece a patente espiritual que você carrega, independentemente do conhecimento que ele acha que tem pela Bíblia. Ele diz, profeta, por favor, eu sei que na Bíblia diz assim, então esse ponto que você está tentando trazer, qual é esse ponto? If you could be, other people could already respect, but he say, prophet, I know the Bible says like so, but what you brought, can you explain it? Primeira coisa que eu notei do Mestre Dangui, educação espiritual. First of all, I note in Mestre
Dangui is education. Segunda coisa que notei no Mestre Dangui não é fanático. Okay, Mestre Dangui is not a fanatic person. Ele tem uma relação pessoal com Deus e ele conhece até onde ele com Deus ele caminha. Okay. Falar de mortos, para quem realmente está em Cristo e vive a vida da espiritualidade ativa, não é novidade para nós. Como estamos no momento da graça, não vou te buscar distante, vou sentar contigo no tempo da graça, na manta da graça, para poder te dar a explicação disto. Here. Se nós sentar na escada da graça, você vai entender que a primeira pessoa que falou com os mortos foi Cristo. You and I, so Mestre Dangui e todos, abre a tua Bíblia no livro de Lucas capítulo 7. Open your Bible in the book of Luke chapter 7. Vamos lá no versos 14. Go in verse 14. Vais me dar até o versos 15. Yes. Lucas capítulo 7, versículo 14 até 15. Ah. E aproximando-se, E aproximando-se, tocou no esquife. tocou no caixão. Ok. Então os que carregavam pararam. Então os que estavam com o caixão pararam de levar o tal caixão. E Jesus exclamou: E Jesus falou: Jovem, moço que está dentro do caixão, eu te ordeno, eu te ordeno, levanta-te. levanta agora. No mesmo instante, Na mesma hora, o jovem estivera morto, o moço que havia morrido se pôs sentado se pôs e sentado começou a conversar. e começaram a E conversar. assim Jesus restituiu o jovem E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. à sua mãe. Segundo a Bíblia, According to the Bible, Jesus chegou à frente e tinha um caixão, estava enterrado. Jesus stopped there. Jovem que está lá dentro. You young man inside Mas there. esse jovem que está lá dentro, a primeira coisa que temos que entender, ele está The morto. first thing we need to know that is Jovem dead. que está lá dentro, You young man inside there. acorda. Wake up. É uma conversa ou não? Is it a conversation or not? É uma conversa de uma pessoa viva com uma pessoa morta ou não? It's a conversation between a live person and dead Depois do jovem levantar, and then when you woke up, ele agora começa a falar com o you jovem begin now to speak with the na young man dimensão dos seres in humanos. the dimension of human being. Quer dizer, falou primeiro com o jovem na dimensão dos mortos quando o jovem estava morto. He spoke with the man. Disse, when pai, he é was você que está morto, acorda. dead. You that is dead, wake Significa up. que aquele jovem que estava morto tinha ouvido e conseguia ouvir do mesmo morto. That person was listening. and Alguns de could nós, speak. a nossa vida, mesmo quando está morto, há um Deus que fala conosco até na nossa morte. There is a God that can speak with us even when we are dead. Não quero te levar muito distante porque essa é coisa dos mais velhos. Vou te levar na tua dimensão daqui. Yes, I'll go. Só estou aqui para te responder I'm isso. just here to answer you. Ponto 2. Point number 2. Deus só nos dá duas ocasiões para nós poder falar com o morto. God only gave us 2 occasions to speak with a dead person. A primeira ocasião que você deve falar com o morto. The first occasion you need to speak with a dead person. Podes falar com o morto se você quiser lhe trazer de volta para a vida. If you want to bring him back to life. Segundo, Second, você pode falar com o morto se você quiser receber informação de certa coisa antiga. if you want to receive information of something old, you can speak with the person. Clarificação para uma coisa que quando ele estava vivo ninguém estava lá. Então a única pessoa que pode responder é ele The próprio. clarification of something when he was alive, no one was there, and the only person can answer is himself. Uma das razões que Jesus tinha que morrer e ressuscitar. One of the things that Jesus needed to die and rose again. Jesus se morresse não teria ninguém com ele para poder trazer de volta a informação. If Jesus could die, no one could Ele take the teve que information. He morrer, needed to die, pegar as informações que estão lá na morte, take the information poder there, trazer para nós. and bring to us. Como é que nós sabíamos que lá na morte tem uma chave que abre lá? How do we know that there's a Jesus key veio nos falar Jesus came to tell onde us há a chave da vida. where there is a life of Eu key. também tenho chave da morte. also have the key of Como é que ele soube daquilo? How will he know that? Ele viveu com os vivos He was living the e life também viveu as a com... living person, and also with the dead people. Amen. Dangui, só estou te dar resposta ainda a você só. I'm only answering you, Mr. Dangi. You Não, are dead. profeta, está se distante. Prophet, you are going far. Vamos ver nas ocasiões. Let us go to the occasion. Lucas capítulo 9, versos 30 a 32. Já vou terminar para voltar na minha pregação. Só queria responder meu querido irmão no Senhor, mestre Dangui, que me pediu com todo I respeito. just wanted to answer Mr. Dangi that Esse ali é mesmo cristão, tem Respect. respeito pelos homens de Deus. this one is a Christian. Agora, He has eu vou te respect. dar minhas bases. Se você vai continuar a duvidar, não me pergunta mais, já te respondi. If you will Você só me continue perguntou, doubting, eu queria saber, só estou te dar a resposta. I'm just answering Agora, you. o que vem depois da resposta, se é debate, não tem nada a ver You come, comigo. and whatsoever will come after the answering, if you create a debate. Chuta lá, bomba. Lucas capítulo 9, versos 30. Tô lá. Yes. De repente, De repente, 2 homens apareceram 2 homens lá apareceram. e começaram a falar com ele. Estava ainda aí. Sabe por que esse evento deve ser chamado aparição? Do you know why this event need to be called the appearance? Todo lugar onde tem um vivo e um morto sempre tem que acontecer aparições. Okay, whenever there is a living person, a dead person, Os anjos são espíritos e estão na dimensão dos espíritos e dos mortos. Entre eles podem se ver porque são todos espíritos. the angels are spirit. They Por can isso, see todo each lugar other. que um anjo aparece, sempre um lugar vem, o anjo vem sempre é o anjo aparecer. Whenever an angel appear, it comes. The angel appears. Nota bem esta palavra, todo lugar que vem escrito apareceu significa tem vivo e tem morto. Whenever we say there is a appear, there is a living person and a dead person. Camudia, let's go. Cavalga. E começaram a falar com ele. E começaram a falar com ele. Olha aqui. Look at Jesus. Jesus. Papoite dos papoites. Jesus. Mestre dos mestres. Master of masters. Ele aqui ainda não estava morto. He was not yet Estava dead. vivo. He was alive. Mas as duas pessoas que lhe apareceram. The two people that appeared Só to him, queriam endireitar essa palavra em português e apareceram. They just wanted to Tinham que escrever fix it. os mortos. Porque eu e você temos relatório antes de Cristo We know that que people Moisés like- veio, viveu e Jesus- morreu. Moses Elias lived veio, and viveu e morreu. Elijah also E died. veio nos falar que Moisés e Elias estavam a falar com Jesus. And they were speaking with Jesus. Não, 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 não. No, 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 no. Aqui é Jesus It's Jesus alive. conversando Talking com Moisés with Moses e Elias. and Elijah. Duas pessoas já mortas. Two people that were dead. Como é que Caleb virou problema? Porque é It's negro, porque é escuro, porque é bacongo. because Caleb is now the Se problem. eu deveria falar que o Abraão apareceu, todo mundo deveria bater If I palma. could say Abraham appeared, everyone. Se eu dizer que sonhei com tua avó veio falou comigo, você vai levar mal ali. If I say I dream about Mas se te dizer que something, tive um sonho com Salomão, você vai bater If I palma. say I dream about Solomon, Africano, you vocês vão will morrer mal por causa da vossa incomplexidade de vocês. O African, you're about to die because of your complexity. que está a assustar aí? What is threatening you? Como é nosso irmão escuribaba? Is now is our brother. Uá, coração aleijou. Their heart now is Queria que happy. eu dissesse, me encontrei com Elias. You wanted me to say I saw Elijah. Me encontrei com fulano. I met that one. Ou talvez dizer para eles que me encontrei com o profeta Tibi Joshua. Porque Maybe
famoso. to meet. I dream about Prophet TB Joshua because they're famous. Now it's Caleb is the problem. O problema não é The problem it is not. que não o profeta assim falou com o morto. Não. O Prophet- problema é que o profeta falou com o irmão dele, angolano Prophet escuro. spoke with his Esse é o brother, problema. Mongolian and dark. Se fosse black. que eu falei com Catherine Kuma, ninguém deles podia If I falar. could say I spoke with Catherine Kuma, no one could say. Conheço homens de Deus que entram no quarto e dizem, Deus do Catherine Kuma. No man of God enter the room and say, Eu God, estive no quarto, estava a orar, Catherine Kuma me apareceu, me meteu a mão, você, Catherine Kuma tá morta. I was praying and the Catherine Kuma touched me. She is there. Que me dão mortos. Oh, William Brahma. Eu is not vejo there. pastores I angolanos see pastors and a dizer, Deus de Idaossa. God of Itaosa. Eu estava no quarto a dormir, Idaossa veio orar I para mim, was Idaossa praying, está Itaosa, morto. praying for me. He is there. Mas Idaossa pode vir te ver, Caleb se vir te ver, virou If problema. Itaosa can come and talk to you, if Caleb come and talk to you, what is the problem? Quando você não conhece, cala. When you don't know, keep quiet. E quando você não quer calar, então pergunta com respeito como o mestre Dangui fez. So when you don't want to keep quiet, come and ask with respect. Esse é Jesus, não estou falando de outras pessoas, estou falando quem é. Quer dizer, se Jesus já aparece na história, posso te trazer bué de outras pessoas que If conversaram. Jesus appeared already in the story, I can bring a lot of people that also experience the same thing. Podemos falar com os mortos, sim. We can speak with the dead people, yes. Agora eu vou te explicar por que a Bíblia vos diz, não façam. I will explain to you why the Bible says don't do that. Vou te dar um exemplo. I will give you an example. Não falar com morto, segundo a Bíblia, não é uma proibição, mas é uma placa de aviso que não faça. Okay, it is not a forbidden thing, but it is a warning. Don't do that. Se você chegar lá na ponta e encontrar uma placa escrito stop, If you see there a plaque saying a stop, placa diz stop. they say stop. Mas depende de você se vais parar ou se vais continuar. But it depends on you if you go further or A stop. placa não vai te It parar, will not stop you. mas a placa te avisou. It warned you. A Bíblia aqui esteve nos avisando. The Bible here was warning us. Cuidado a falar com os mortos. Olha aqui, vamos Careful lá. speaking with dead people. Levíticos 19:31. Levítico 19, 31. 31. Não procurem ajuda Escuta aqui, falaram o quê? Não procura ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos do que volta os espíritos de quê? Dos mortos. É. e dos que adivinham o futuro. E dos que adivinham o futuro. Isso é pecado. Isso é pecado. E fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus nos mandou não se comunicar com os mortos, por quê? Why God did tell us so we Por uma grande razão. people? With one reason. Toda pessoa que ama estar na presença de Deus, a primeira coisa que te é pedir é purificação. Every person that like to be in the presence of God, the first thing is called to ask from you A is purification. consistência da conversa com os mortos te torna impuro. The consistency of speaking with dead people make you Só te impure. parou para não falar com o morto, porque quanto mais você falar com ele, vai se tornar quê? Sujo, The more impuro. you speak with dead people, you become impure. É muito de nós somos bons em se tornar impuro, mas não sabemos se limpar da impureza. Many of us we are good to become impure, but we are not good to become Por isso é que pure. antigamente o contato com os mortos era feito pelos profetas e os sumos sacerdotes, porque Deus tinha lhes ensinado. Totem. Quando eles acabam de conversar com quem já se foi, When you speak with Deus them, lhes you can ensinava wait como eles podiam voltar a ser I puros. taught them how to become pure again. Noutra versão diz o seguinte: In another version não says, consulteis os mortos, Don't consult porque them. se você consultar o espírito dos mortos, If you consult their spirit, você vai se tornar viciado na consulta. you are about to become addicted in Quer consulting. dizer, era só você lhe perguntar, avô, qual é o problema? Acabou de explicar, acabou de What's dizer the agora. problem? Todos os dias está indo a perguntar. Every day you are going to consult. Agora, todos eles só têm aquela parte ali que a Bíblia nos ensina que The Bible teaches que what? não há mais relação entre os vivos There's e os no more mortos. É relationship claro, and people. mesmo não só But os the vivos e os mortos, even not just não the há living mesmo or via de coabitação entre Deus e os seres. Even God and Porque the beings. existe dimensão, há coisas a se fazer para poder dialogar com Deus. There are things you need to do for you to speak with the Por Lord. isso é que nós e os mortos não podemos ter contato, That's porque why I say todo you can contato have que você tem com o morto haverá exigência de coisas que você tem que pagar. Whenever you meet a dead person, there are things you need to pay, a price you need to pay. Então, mestre Dangui, So, Mr. Dagi, obrigado pela tua coragem e respeito. thank you for your boldness and respect. Que Deus abençoe tua carreira. God bless your career. Eu te respondi porque você é nosso irmão angolano. Answered you because you are our brother E Angolian. depois você é nosso irmão músico que gracia muitos na nação a rir e tudo mais. You are our brother that make people to laugh and this and that. E depois por você ser cristão e ter respeito e honra pelo servo de Deus. Thank you for your